Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um TEF Talking, uma nova forma de divulgação de assuntos técnicos para os produtos DataSul e Logix. Meu nome é Gionei, trabalho na equipe de atendimento à conversão, ambiente de produto e tecnologia da linha DataSul. Conversaremos hoje sobre Progress Auditing. Nesta apresentação, mostraremos uma visão geral do auditing, indicando quais os pré-requisitos, quais tipos de eventos podem ser auditados no banco de dados e outros detalhes acerca do assunto. Em seguida, demonstraremos como habilitar o auditing em um banco de dados do seu ambiente. Apresentaremos também uma configuração básica das policies de auditoria. E, por fim, como gerar os relatórios dos dados que forem auditados. Por que motivo seria necessário auditar um banco de dados? O objetivo da auditoria é monitorar quando e como informações são inseridas, modificadas ou excluídas, além de trazer informações sobre usuários que conectam-se ou administram o seu banco de dados. A auditoria responderá quem, o que, onde e quando os dados foram alterados. Há situações onde é necessário rastrear como algum registro foi inserido ou alterado, ou então descobrir quem criou uma nova tabela no banco de dados. A auditoria pode fornecer informações suficientes para determinar qual usuário alterou uma informação em um determinado momento. O auditing está disponível a partir da versão 10.1a do Progress. Você pode habilitá-lo em seu ambiente a partir dessa versão. Vale ressaltar também que o auditing é um recurso nativo do banco de dados. Também não é necessária a instalação de nenhuma licença adicional. Ele está disponível com qualquer licença RDBMS, seja Personal, Workgroup ou Enterprise. Esta é a lista de eventos que podem ser auditados no seu banco de dados com o auditing. Os eventos relacionados à própria auditoria, como habilitar ou desabilitar a auditoria no banco de dados, criar, alterar ou excluir policies, arquivar dados de auditoria, exportar e importar trilha de auditoria, exportar e importar policy, entre outros. Os eventos relacionados à segurança, como a criação, eliminação ou alteração de usuários do banco de dados, as permissões de DBA no esquema SQL do banco, a autenticação, etc. Alterações no esquema do banco de dados, como criação, alteração e exclusão de tabelas, triggers, campos, índices e todos os objetos do esquema. Os Data Events, que são os eventos de criação, alteração e exclusão de registros do banco de dados. Estes serão os mais comumente utilizados e que nos fornecem informações sobre as alterações que os usuários comuns efetuam no banco de dados. Os eventos de administração, que são eventos que ocorrem quando o banco de dados é iniciado ou parado, que são o Startup e Shutdown. Os Utility Events, que são Dump Load binário, reindexação, Table Move, entre outros. Os eventos de usuário, que são o login e logout do usuário no banco de dados, conexão ou desconexão no banco de dados, entre outros. E os Application Events, que são os eventos que podem ser incluídos pelos desenvolvedores na própria aplicação. Existem alguns pré-requisitos para a utilização do auditing. Como o auditing está disponível somente a partir da versão 10.1a,
deve-se utilizar uma versão igual ou superior a esta. A área onde são armazenados os dados de auditoria deve ser uma história diária do tipo 2. Preferencialmente, a área deverá ser exclusiva para armazenar os dados da auditoria. É importante também conhecer a estrutura do banco de dados para auditar somente o que é necessário. Quanto mais eventos forem configurados para a auditoria, maior o tempo de overhead que esse processo irá consumir, podendo degradar de forma significativa a performance do seu ambiente. Dependendo da quantidade de tabelas e campos auditados, pode não ser interessante manter os dados auditados no banco de produção. Aliás, você não deve fazer isso. É recomendado manter o histórico dos dados auditados em um banco criado especificamente para esse fim. É aconselhável que seja criado um banco especificamente para manter os dados de auditoria. Desta forma, os dados de auditoria são gravados no banco original e periodicamente exportados para este banco que possui o histórico da auditoria. No processo de arquivamento, os dados são exportados para arquivo e importados para o banco do histórico de auditoria. Para não degradar a performance do ambiente, os relatórios de auditoria podem ser gerados diretamente nesse banco de archive, que é o banco de arquivamento. Lembrando que o banco de arquivamento deve entrar também na sua rotina de backup, para que os dados de auditoria não sejam perdidos em um caso de falha. O objetivo nesta apresentação não é nos aprofundarmos na configuração, mas mostraremos uma configuração completa, desde a criação do banco até a configuração das pólices, para que vocês possam ver como é simples essa configuração. Para habilitar o auditing, será necessário criar, no mínimo, uma história diária do tipo 2. Isso porque os dados auditados e os índices desse processo de auditoria devem ser armazenados em uma história diária desse tipo. Se você tem dúvidas nesse procedimento, há um vídeo de um TF Talking sobre História Diária 2 disponível no na trilha do TF Talking. Nesse exemplo, criamos um banco chamado TOTUS com uma história diária chamada Audit Área. É para esta área onde direcionaremos os dados de auditoria no momento de habilitar o auditing. O auditing é desabilitado por default. Se você quiser utilizá-lo, primeiro terá que habilitá-lo. O comando para habilitar o auditing é esse: prautil, nome do banco, -C maiúsculo, enable auditing, área, o nome da área que você quer armazenar os dados da auditoria, e os parâmetros opcionais, que são indexária, uma área para os dados de índices da auditoria, e deactivate IDX para desativar esses índices. Pela linha de comando é possível observar que a criação de uma área de índices para auditoria é opcional. Você pode criá-la baseado na forma como já administra o seu ambiente. O parâmetro deactivate IDX é utilizado para indicar que os índices para a consulta do auditing serão desabilitados. No banco de produção, é interessante que esse parâmetro seja utilizado para que o banco de dados não sofra mais um overhead ao alimentar também esses índices a cada registro de auditoria que é criado. Já no banco histórico do auditing, que é um banco onde serão feitas as consultas aos dados de auditoria, não utilize esse parâmetro para que os índices sejam habilitados e a consulta aos dados seja executada de forma mais eficiente. No nosso banco chamado TOTUS, do nosso exemplo, com a história diária chamada Audit Área, este é o comando que foi utilizado para habilitar o auditing. Prautil TOTUS -C enable auditing, área audit área, deactivate IDX. Observe no ProEnv que, após executar o comando, o Progress exibe a mensagem: Auditing foi habilitado para o banco de dados TOTUS. Sabemos neste momento que o auditing está habilitado.
Com o auditing habilitado, passaremos agora à configuração das policies de auditoria. O funcionamento do auditing é baseado em policies. Pode-se criar uma ou várias policies, as quais vão definir quais dados serão auditados. As policies podem ser criadas manualmente ou, se desejar, importadas de um outro banco de dados que já tenham as policies criadas. Nos dois casos, esse gerenciamento é realizado através da ferramenta Auditing Policy Maintenance, disponível no menu de ferramentas do Progress, em qualquer menu do Progress que possua o menu Tools. Esse é o Audit Policy Maintenance. É através dele que serão gerenciadas as configurações relacionadas às policies de auditoria. Se existirem policies criadas nesses bancos de dados, elas serão listadas nessa tela, nesse browser superior. Para que possamos auditar qualquer dado, precisamos criar policies e indicar nessas policies quais tabelas, campos e eventos que serão auditados. Vamos criar uma policy nova, selecionando a opção Add Policy. Fornecemos um nome e uma descrição para a policy e salvamos as informações dessa tela. A flag Policy Active indica se a policy está ativa ou não está. É uma forma prática de habilitar ou desabilitar uma policy sem ter que excluí-la e recriá-la novamente sempre que necessário. Depois de criar a policy, é preciso definir quais tabelas que serão auditadas por ela. Incluímos aqui a tabela pessoa, criada para esse exemplo. Definimos que para os eventos de Create, serão armazenados os valores iniciais do momento da criação do registro, que para os eventos de Update, serão armazenados os valores de antes da alteração e após a alteração do registro, e para os eventos de Delete, serão armazenados os valores que existiam antes que o registro fosse excluído. Em resumo, nós definimos a tabela e os níveis de auditoria para cada um desses eventos. Vale aqui uma observação. É possível definir a auditoria para a tabela inteira ou apenas para alguns campos dessa tabela. Se a intenção é auditar a tabela inteira, basta preencher apenas os dados da aba de tabelas, sem informar nenhuma informação adicional relacionada aos campos na aba Audit Fields, que é a próxima aba. Essa aba de Audit Fields é parecida com a da aba anterior, onde podemos definir também os campos e os níveis de auditoria para as operações de Create, Update e Delete. Como esta é uma tabela de exemplo, existem apenas os campos nome e sobrenome. Auditamos ambos com níveis diferentes para as operações de Create, Update e Delete, apenas como exemplo. Os campos da tabela que não estiverem definidos nesse browser herdarão as configurações definidas para a tabela. Há inclusive um alerta na parte superior dessa tela informando isso. Aqui nós definimos os campos apenas como exemplo, mas não seria necessário informar esses campos se a intenção é apenas auditar a tabela inteira sem exclusão de nenhum campo. Nesse momento, aqui é a última etapa, nós configuramos os eventos que serão auditados. Importante ressaltar que, se não for configurado nenhum evento, nada será auditado. Os eventos relacionados à alteração de dados são o evento 5100, evento de Create, 5101, o evento de Update, e 5102, que é o evento de Delete. Esse que está selecionado em tela é o evento de Create. Nessa lista também serão exibidos todos os outros eventos que nós citamos no início da apresentação no capítulo de visão geral. O campo Event Level, na tela de trás, indicará se o evento está ativado ou não para essa policy. Adicionados os eventos, a configuração estará pronta. Basta selecionar no menu File a opção Commit Changes para que as configurações dessas policies entrem em vigor. Com a auditoria configurada, mostraremos como você pode fazer para gerar os relatórios de auditoria.
Os relatórios estão disponíveis no menu do Data Administration, na opção Reports, Auditing Reports. Este menu mostra todos os relatórios de auditoria padrão que estão disponíveis, incluindo todos os eventos que mostramos no início da apresentação. A opção para visualizar a alteração de dados é a que está selecionada, Custom Audit Data Report. Será exibido um filtro para selecionar as informações que deseja gerar no relatório. Selecione no filtro as informações desejadas por data, evento, usuário ou o que desejar. E este é um exemplo de um relatório de texto. O exemplo em tela demonstra uma alteração simples que realizamos no banco de dados. Fizemos um update no campo nome, alterando o valor antigo para um novo valor. Todas as informações sobre a transação que foi executada, a transação que gerou essa alteração, também está nesse mesmo cabeçalho dessa informação. Estes são locais onde podem ser encontradas informações adicionais sobre a configuração do auditing. A documentação oficial do Progress na versão corrente, que é a versão 11.7, um KBase com informações sobre como habilitar o auditing, e outro com informações sobre a geração dos relatórios de auditoria. Também há muita fonte de documentação no próprio Knowledge Base da Progress. Se houver dúvidas adicionais, você pode entrar com as palavras-chave auditing, que serão exibidas muitos cabases relacionados a esse tema. Antes de abrir para perguntas, aproveitamos para convidá-los para o próximo TF Talking, que vai ocorrer na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, com o tema Audit Trail Logics. Lembrando que este vídeo será disponibilizado na trilha de apresentações do TF Talk. Abrimos agora um espaço para perguntas. Muito obrigado a todos pela participação. Temos aqui uma pergunta do Adriano. Ele diz que não entendeu exatamente onde configura o banco histórico de auditoria. Perguntou se isso é um banco separado ou se é somente uma área do banco. Então, Adriano, isso é um banco de dados separado, tá? Que você pode utilizar da mesma forma, por exemplo, hoje como você tem o Audit Trail, é um banco de dados que vai gerenciar todas as informações de auditoria de todos os bancos que você tem no seu ambiente. Você pode exportar periodicamente as informações das trilhas de auditoria dos teus bancos de dados de produção, exportá-los para arquivo, como tinha naquele slide, e depois importar esse arquivo novamente para o banco de histórico. Temos outra pergunta aqui do Lucas. Ele informou que no log ele não encontrou nenhuma informação mostrando o usuário que fez a alteração. Essa informação existe, Lucas, mas no momento que eu fiz o teste, foi até uma falha minha, eu não fiz com o usuário autenticado.
tá? Mas se o usuário do banco estiver autenticado, ele vai mostrar essa informação. Temos uma pergunta do Emerson Martins. Ele gostaria de ter informações como funciona o audit em um banco com Oracle Data Server. Nesse caso, Emerson, o audit que você usa é o do próprio banco Oracle, porque como os dados são persistidos no banco Oracle, você precisa da auditoria no banco onde esses dados serão persistidos, né? Então, o auditing do Progress não vai funcionar no seu caso. Uma pergunta do Elmo, ele diz que não entendeu em uma situação onde ele quer auditar a tabela inteira. Se é somente inserir o field ou o que não estiver ali não será auditado. Se você quiser auditar a tabela inteira, basta você incluir na aba de tabelas, inclua a tabela e todos os níveis de evento que você quer auditar para create, update e delete. O que você vai colocar na aba de fields é só a exclusão daquilo que você tem na tabela. Tá? Se você não colocar nada na aba de fields e tiver a tabela configurada na aba de tabelas, ele vai auditar a tabela inteira. E se você não colocar nada na tabela, na aba de tabelas, mas colocar algo na aba de fields, ele auditará aqueles campos que você confirmou ali. Uma pergunta do Nilson, como proceder para limpar a auditoria? No momento de realizar a exportação dos dados de auditoria, você tem uma opção que passa no comando, que é o comando ProUtil Audit Archive. Uma das opções você pode informar que se você quer excluir os dados de auditoria do banco de origem ou não. Daí, nesse momento, tem até que tomar um certo cuidado, porque esses dados vão estar somente no arquivo se você pedir para exportar a auditoria, né? Para excluir a auditoria. Uma pergunta do Lucas. No caso de ambiente TOTUS, autenticaria com o mesmo usuário do RP do banco? Sim, Lucas. Existe essa premissa no próprio produto, que ele cria o usuário do produto no banco de dados. Então, quando você abre uma seção do produto, uma seção Progress, ele vai setar o teu usuário do produto no banco de dados e será esse o usuário corrente que será identificado na auditoria. Uma pergunta do Adriano, ele quer saber se ele queria um banco Progress somente para guardar essas informações de auditoria, se ele precisa ter uma licença separada para esse banco de dados. Não precisa, Adriano, se você tiver esse banco de dados no mesmo servidor, porque a licença do Progress é para aquele servidor, né? Se você quiser armazenar esse banco em um outro servidor, aí você precisa ter uma licença adicional. Uma pergunta do Andrew, ele quer saber se, assim como no produto Audit Trail, se existe algum tipo de alerta que possa informar alguma pessoa, algum gerente, por exemplo, para tomar alguma ação quando ocorre uma alteração no banco de dados. No caso do auditing, nós desconhecemos uma configuração desse tipo, Andrew. É provável que não exista mesmo, mas a gente pode
dar uma conferir um pouco melhor na documentação, apesar de que em todas as telas nós não encontramos nenhuma informação desse tipo. Andrew, nós tivemos aqui um retorno de um outro analista que também está acompanhando a apresentação. Ele diz que realmente isso não existe. Tá? Esse alerta que você precisa, ele realmente não existe no auditing. Uma outra pergunta do Adriano, perguntando se no banco histórico ele precisa habilitar os índices e se isso é feito na mão. No momento de executar o comando para habilitar o auditing, se você não passar aquele parâmetro deactivate IDX, ele vai habilitar os índices. Senão, ele vai manter os índices habilitados. Mas existem os índices no banco, só que eles estarão desabilitados, né? Então, se você quiser, basta rodar o ProUtil com para fazer a ativação normal dos índices que vai funcionar. Sim, Adriano. Os índices, o ideal é você manter habilitado somente nesse banco histórico, que é para a área onde você vai ter efetivamente a manipulação dos dados da auditoria. Né? No banco de produção você só vai gerar os dados, e daí para você ter um ambiente mais eficiente, para você não degradar a performance, por exemplo, no seu ambiente de produção, com os dados exportados e importados do banco de histórico, você vai manipulá-los lá com os índices ativados. Agradecemos novamente a participação de todos e tenham um bom dia.